Paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes. Amados ouvintes, estamos mais uma vez aqui nesse instante. Ouvintes queridos, hoje vamos trazer a palavra de Deus para os ouvintes sobre a respeito de Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. Vamos aprender hoje sobre Apocalipse 6. Amados ouvintes, em nome de Cristo. Você, amado ouvinte que está na sua casa, em nome de Cristo, pega a sua Bíblia aí. Você que está no seu carro, no seu automóvel, você que está nos afazendo do dia a dia em casa, apenas você deve pegar a palavra, pegue a palavra de Deus. Se não der para você pegar a Bíblia Sagrada, que você ouça com audição, para você aprender sobre hoje a abertura dos primeiros selos do Apocalipse, em nome de Cristo, o nosso Salvador. Vamos buscar o livro de Deus. Enquanto você vai procurando, enquanto você vai pegando a sua Bíblia aí e abrindo em Apocalipse capítulo 6, vamos, amados ouvintes, trazer alguns versículos a respeito da importância do homem buscar no livro de Deus. A palavra de Deus chama atenção em Isaías capítulo 34, versículo 16 diz: buscai no livro do Senhor e lede, que nenhuma dessas coisas falhará, e nenhuma nem outra faltará. Vamos buscar o livro de Deus, amados ouvintes. Glória a Deus, porque este livro, nós vamos navegar na palavra de Deus, vamos navegar pelo dom do Espírito Santo, vamos navegar em nome de Cristo, porque a Bíblia Sagrada diz, amados, em Isaías 28, versículo 10 fala, porque a palavra de Deus tem mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. A Bíblia tem pergunta lá, resposta do outro. Ela tem pergunta em Apocalipse, resposta lá em Mateus. Assim vai navegando para lá e para cá. Nós temos que interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. 1 aos Coríntios capítulo 2, versículo 13 fala: não falamos com palavra de sabedoria humana, que o Espírito de Deus ensina, comparando as coisas espiritual com as espirituais. Então a Bíblia Sagrada interpreta a própria Bíblia. Ela interpreta ela um pouco aqui, um pouco ali. É isso mesmo, amado. 1 Coríntios 2,13, na parte você fala um pouco aqui e um pouco ali. Vamos então, ouvintes. Apocalipse, capítulo 6. Vamos lá em nome de Cristo. Apocalipse 6, versículo 1 diz: E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi, dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Saiu vitorioso e para vencer. Vendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros. Foi-lhe dado uma grande espada. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele, aleluia, de uma balança na mão. Eu ouvi a voz, aleluia, no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevado por um dinheiro. E não identifique o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi um 4º animal que dizia: vem ver. E olhei, eis um cavalo amarelo, aleluia, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, com feras da terra. Havendo aberto o 5º selo, viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um cumpridas vestes brancas. Foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo,
até que também se completasse o número dos conservos dos irmãos, que havia de ser morto como eles foram. Havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande temor na terra, e o sol tornou negro como saco de silício, a lua tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abala por um vento forte, e o céu tirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, grandes, ricos, os tribunos, poderosos, todo servo, todo livre, que se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dizia aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Amém, ouvinte? Vamos o Apocalipse 6 inteiro, ouvinte. Nós entendemos e compreendemos, ouvintes queridos, amados, que esse selo, ouvinte, vai ser aberto. Quando será aberto? Nós entendemos que muitos confundem a passagem da palavra de Deus em Mateus. Em Mateus capítulo 24, nós entendemos o texto em Mateus 24. E no versículo 1, que ele é de Mateus 24, o capítulo inteiro são divididos em partes, por títulos, alabaclama, e muitas confundem pensando que ainda nós vivemos o princípio de dores, mas não, ouvinte, nós estamos no final do princípio de dores. Em Mateus 24, no versículo 1 até o versículo 14, se contém o título, o princípio de dor. Em Mateus 24, e no versículo 15, começa o título, a grande tribulação. Então Mateus 24, no versículo 15 até o versículo 28 fala sobre a grande tribulação. Em Mateus 24, versículo 29 até o versículo alabaclama, no versículo 44 fala sobre a vinda de Jesus. Nós temos que olhar o contexto, começo, meio e fim. O título chama atenção, e o Senhor traz a entender que Jesus, certa vez estando na terra, pregando a missão, em Mateus 24, e no versículo 1, quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os discípulos, e mostrou-lhe a estatura do templo. Em Mateus 24, e no versículo 2, e Jesus disse: não vede tudo isso? Glória a Deus. Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então Mateus 24, ouvinte, versículo 1, glória a Deus. Jesus ia sair do templo, 24, versículo 1. Os discípulos mostrou a estrutura daquele templo de Jerusalém, tão bonito. Em 24 de Mateus, versículo 2 fala, que Jesus disse para ele: vocês não estão vendo tudo isso aqui? 24 de Mateus, versículo 2 na parte C. Que em verdade vos digo, Jesus diz, que não ficará pedra aqui sobre pedra, que não seja derribada. Em 24 de Mateus, o versículo 3, diz que quando os discípulos de Jesus sentou no Monte das Oliveiras, os discípulos chegou em particular para eles e disse: Senhor, glória a Deus, 24 de Mateus, versículo 3 na parte C, e dizia: quando acontecer essas coisas, e quando haverá a tua vinda e o fim do mundo? 24 de Mateus, versículo 4, Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. 24 de Mateus, versículo 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. 24 de Mateus, versículo 6 fala: e ouvirão guerras, rumores de guerras, olhai e não assustei, porque é nisso que tudo isso aconteça, ainda não é o fim. Isso quer dizer o que, ouvinte? 24 de Mateus, e no versículo 6 fala que ouvireis guerra, rumores de guerra, olhai e não assusteis, porque ainda não é o fim. Quer dizer, já teve guerra na terra. Primeira Guerra Mundial já aconteceu, Segunda Guerra Mundial já aconteceu, Guerra Frias já aconteceu. Nós entendemos que já aconteceu isso. Não é momento de guerra. Muitos assustam e pensam: vai chegar um tempo que a terra vai passar fome, vai ter guerra, não é momento mais de guerra. Não, guerra já passou. Então 24 de Mateus, versículo 6 fala: e ouvireis guerra, rumores de guerra.
olhar nossos textos, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então já aconteceu guerra. 24 de Mateus, versículo 7, Jesus diz, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto, em lugares. Quer dizer, 24 de Mateus, versículo 7, porque levantará nação contra nação, já levantou nação contra nação, já teve guerras mundial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? Reino contra reino já aconteceu, haverá fomes, fome tem faz tempo na África. Quanto tempo que a África passa fome? O continente africano, as estimativas falam que, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, que 4 segundos no mundo inteiro, 4 segundos, 1, 2, 3, 4, morre uma pessoa na terra, principalmente a maioria das pessoas que morrem de fome. Vocês veem a catástrofe, a fome que está tão grande na África, no continente africano. Então 24 de Mateus, versículo 7 fala, na parte C, haverá fome, já tem fome, peste. O que é peste? A palavra peste, ouvintes, é as pestes soltas, é o que está acontecendo, tantas pestes acontecendo, tantas doenças já teve na terra de Maraconta. Esse coronavírus não é a primeira doença que teve. Quantas doenças já teve atrás? Quantas doenças? Né? Pestes, terremotos já temos demais da conta, em terremotos em vários lugares. Então 24 de Mateus, versículo 8 fala, mas todas essas coisas são princípios de dor. Quer dizer, princípio de dor já aconteceu faz tempo, ouvinte, né? Então 24 de Mateus, versículo 9 fala, então vos hão de entregar para ser atormentado, matar-se-ão, seriam odiados de toda a gente por causa do meu nome. Quantas pessoas já morram? 24 de Mateus, versículo 9, então hão de entregar para ser atormentados e matar-se-ão, serão odiados de toda a gente. Então 24 de Mateus, versículo 9, na parte B fala que matar-se-vão. Irmãos, no continente asiático está o país Coreia do Norte, Coreia do Sul, Afeganistão, Arábia Saudita, país Mineiro, país do Butão, o país da Índia. Esses países são perseguidos demais o Evangelho. O Evangelho não entra lá, o cristianismo, a palavra de Deus não entra nesses países. A perseguição é muito grande, são mortos. Coreia do Norte, Coreia do Sul, quantos são mortos lá? Que pregando a palavra, já tem mortos faz tempos lá. Desde 2000 e pouco para lá, quantas pessoas que morrem, porque vão lá, evangelistas, missionários, pastor, homens de Deus, mulheres que se entregam sua vida para ser morta, a pregar o Evangelho. Isso faz tempo, ouvintes, faz tempo acontecendo na terra. E nós entendemos bem claramente, até lá na China mesmo, na China mesmo, a Bíblia Sagrada é presa no vilarejo. A Bíblia é presa no vilarejo e é lido um versículo por ano. Se você hoje, dia 31 de julho de 2021, você lê um versículo, dia 31 de julho, né, do ano que vem, de 2022, que você vai ler outro versículo. Ouvinte, lá é terrível. A palavra de Deus é anulada nesses países. Mas a Bíblia Sagrada diz, João capítulo 10, João 10, versículo 35, na parte C fala, que a Escritura Sagrada não pode ser anulada. Ouvinte. Então 24 de Mateus, e no versículo 10 fala, que nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então 24 e 10 de Mateus, nesse tempo, muitos serão escandalizados. Quantos escândalos estão escandalizando com os outros? A Bíblia Sagrada diz, em Mateus capítulo 18, versículo 7, ai do mundo por causa do escândalo, porque é nisso que vem o escândalo, ai daquele que vem o escândalo, diz a palavra de Deus. Ouvintes, para o escândalo não entrar em nós temos que cumprir uma palavra, a Bíblia Sagrada diz, em 1ª Epístola de João, repetindo, 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 7 fala, 1ª Epístola de João 1, 7, se nós andar na luz como Jesus andou, nós temos comunhão com os outros, e o Senhor Cristo purifica de todo o pecado. Então, ouvinte, para nós, aleluia, nós temos que andar na luz, porque na luz a Bíblia Sagrada diz, 1ª Epístola de João, no capítulo, aleluia, 2 fala, no versículo 9 fala, 1ª Epístola de João 2,9, aquele que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em treva, diz a palavra. 1ª Epístola de João 2,10 fala, aquele que ama o seu irmão, verdadeiramente está na luz, nele não há escândalo. Repetindo, 1ª Epístola de João 2,9 fala, aleluia, aquele que diz está na luz e aborrece seu irmão,
até agora está em treva. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 10 fala: aquele que anda na luz, aquele que está na luz, aquele que ama o seu irmão, verdadeiramente está na luz, e nele não há escândalo. Então 2 e 10, primeira epístola de João: quem ama o seu irmão está na luz, nele não há escândalo. Tá vendo, irmão? Tem que amar o irmão, tem que amar, tem amor. Amor faz não ter escândalo. Então 24 de Mateus, versículo 10: esse tempo muitos serão escandalizados. Quantos escândalos tem no mundo? Demais da conta, principalmente do Evangelho. Então em Mateus 18, versículo 7: ai do mundo cada escândalo, porque é bispo que vem escândalo. Ai daquele que vem escândalo. 24 de Mateus, versículo 10: esse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros. Quantos traimentos tem nos dias de hoje? Meu Cristo amado, traimento na área familiar, na área conjugal, traindo aos outros, às vezes na área espiritual, traindo um amigo, um irmão. Só Deus para ter misericórdia, trair-se uns aos outros. 24 de Mateus, versículo 10, na parte C: trair-se uns aos outros se aborrecerão. É o dia de hoje. E 24 de Mateus, versículo 11 fala: surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Falsos profetas tem faz tempo na terra, gente, demais da conta. Só Deus para ter misericórdia. Desde a época que o anjo do Senhor desceu do céu com o recado para João na ilha de Pátima, já tinha falsos profetas na terra. A Bíblia Sagrada diz, em 1 Epístola de João, ouvintes, Apocalipse, ouvintes, o texto sagrado nos recapitula, nos traz a entender que no livro de Apocalipse, é isso mesmo, ouvinte, Apocalipse capítulo 2, e no versículo aleluia em diante, Apocalipse 2, sobre a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 1, fala a carta, primeira carta à igreja de Éfeso. Apocalipse 2, e no versículo 6 fala, 2,6 de Apocalipse: tenho, porém, isto que aborrecem as obras do Nicolaíta, as quais também aborreço. Então Apocalipse 2,6 fala que a igreja de Éfeso aborrecia a doutrina dos Nicolaítas. Por quê? Os Nicolaítas são a doutrina que foi lançada em Atos capítulo 6, e no versículo, aleluia, 5 fala, Atos 6 e 4, fala que foi escolhido diáconos para a obra, para servir a mesas. E Nicolau foi escolhido em Atos 6, 4. E Nicolau começou a distorcer o evangelho, saiu fora dos discípulos. Começou a dizer que quanto mais pecava o povo, mais tinha perdão. Então essa doutrina nicolaíta, a igreja de Éfeso aborrecia. E Jesus também aborrecia dessa doutrina. Ele falou Apocalipse 2,6. Apocalipse 2,6. Tem, porém, que aborrece as obras do Nicolaíta, as quais também aborreço, diz Jesus. É terrível, irmãos. Então nós entendemos na passagem do texto sagrado, no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 11, surgirão os falsos profetas, enganarão a muitos. Falsos profetas tem faz tempo, o dia de hoje aumentou mais, só Deus tem misericórdia. 24 de Mateus, versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. O amor de muito esfriando faz tempo, ouvintes, só Deus tem misericórdia. Vários anos atrás, o amor de muitos se esfria na área conjugal, na área espiritual, na área familiar. Só Deus tem misericórdia. Na área familiar, como cumprir o cumprimento da palavra de Deus. Em Lucas capítulo 12, Lucas 12, versículo 51 fala, Jesus disse: cuidais que eu vim trazer paz na terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Lucas capítulo 12, versículo 52. 5 vai estar dividindo sua casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Lucas capítulo 12, versículo 53. O pai vai estar dividido com seu filho, filho dividido contra seu pai, mãe dividido contra sua filha, filha dividido contra sua mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. É o dia de hoje. Os inimigos são familiares. O amor esfriando na área familiar, o amor esfriando na área conjugal, se separando. E a palavra de Deus chama atenção. Em Mateus capítulo 19, versículo 6, o que Deus ajunta, o homem nenhum separa. E Deus ajuntou, não separa mais, quando se separando, que enjoou a sua esposa, está pegando outro seu esposo, pegando outra mulher, se separando. O amor esfriou na área conjugal, o amor esfriou na área espiritual, irmão. Quantos mais não obedecem a palavra de Deus? Mas a palavra de Deus fala, 24 de Mateus, versículo 12, alaba, clama, porque se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. Diz a palavra de Deus em 1 Epístola de João, 1 Epístola de João 3, versículo 4, diz a palavra de Deus, 1 Epístola de João 3, 4, a iniquidade é pecado, o pecado é iniquidade. Então o pecado aumentou sobre a terra. Por que o pecado aumentou? Porque o pecado entrou na igreja, porque o pecado entrou no meio da família, por causa de uma coisa que o pecado entrou, irmãos.
Por causa de uma coisa que eu vou responder dentro da Bíblia agora. A Bíblia Sagrada nos traz a entender, ouvintes. Glória a Deus. O pecado entrou por falta, ouvinte. Por falta de trazer exortação dentro das igrejas. Glória a Deus. A exortação sumiu dentro da igreja. Em Hebreus, capítulo 3 de Hebreus. Oh, glória a Jesus. O Senhor traz a entender, ouvintes amados. Hebreus, capítulo 3. Repetindo. Hebreus, capítulo 3. E versículo 13 fala: antes exortai-vos uns aos outros, todo dia, durante o tempo que chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Está vendo, ouvinte? Hebreus 3,13 fala para nós exortar uns aos outros todo dia, durante o tempo que chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. O povo está endurecido pelo engano do pecado. O pecado invadiu o povo por falta de exortação nas igrejas. As igrejas não têm mais exortação. As igrejas estão se acabando, falta de exortação nas igrejas. Nos públicos não tem pregação mais de exortação. Nos públicos não tem pregação mais de arrependimento. As pregações hoje é para agradar o ego do homem e da mulher, falando que Jesus vai dar tanta coisa na terra, sendo que Jesus prometeu um reino que é do céu. Jesus veio trazer um reino do céu, não o reino da terra. Jesus começou a pregar dizendo, Mateus capítulo 4, versículo 17, arrependei-vos, porque é chegado o reino que é lá do céu. E o povo hoje pregando tanta coisa, que Deus vai dar carro, vai dar uma chave. Deus pode dar sim, pode. Deus pode abençoar na terra, pode. Mas Deus está dizendo que o povo hoje está pregando só isso. Estão esquecendo de pregar que o povo, se preparar o povo para ir para o céu, que o povo tem que receber exortação. Se não tiver exortação, se não tiver disciplina, não é filho de Deus, é bastardo. Em Hebreus, capítulo 12 de Hebreus, versículo 8 fala, Hebreus 12, versículo 8, se estáis sem disciplina, sois bastardo, não sois filho, diz a palavra de Deus. E o povo tornando bastardo dicionário sem herança, sem pai, porque não estão recebendo a disciplina, porque a exortação sumiu das igrejas. Oh, glória a Jesus. Nós temos, irmãos, que exortar uns aos outros, despertar. A palavra exortar, glória a Deus, é despertar uns aos outros do pecado. Vê que o irmão está pecando, fala para o irmão. Nós temos que falar, ouvinte. Capítulo, aleluia, 24 de Mateus, em versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo, diz a palavra. Nós estamos no finalzinho do, aleluia, do princípio de dores. Muitos falam, nós estamos no princípio de dores ainda, Jesus vai demorar a voltar. Fica quietinho, fica tranquilo, Jesus vai demorar a voltar. Não ouve isso. Jesus está perto para buscar a igreja. Estamos no finalzinho do princípio de dores. Glória a Deus. E quando Jesus arrebatar a sua igreja, Ele virá, diz a palavra. Ouvinte, Jesus está perto, Ele está perto, está próximo. Responde dentro da Bíblia, vou responder hoje tudo dentro da palavra, capítulo e versículo, que Jesus está próximo a voltar. Até este momento de viver já a tribulação, qualquer momento, os céus se abertos. Quando acontecerá isso? Quando a igreja primeiramente subir. Porque Mateus 24, versículo 33 fala, 24 e 33 de Mateus. Igualmente, quando virem todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. 24 e 33 de Mateus. Igualmente, quando você vir todas essas coisas acontecer, ouvinte, Jesus, saber que Ele está próximo às portas. Jesus está próximo à porta. Ele está para abrir a porta e arrebatar a igreja. Nós estamos vendo acontecer o que, ouvinte? A palavra de Deus chama atenção bem claramente para conosco, ouvinte. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 1 fala, 2 Tessalonicenses 2, assim primeiro. Rogue, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela reunião com Ele. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 fala, que não movais facilmente o vosso entendimento, e nem perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístolo, como de nós, como a vinda de Cristo já estivesse já perto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 fala, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, antes que venha a apostasia. Glória a Deus. E se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, a qual se opõe e se levanta contra tu, que se chama Deus, a qual se adora, de sorte se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Está vendo, ouvinte? 2 Tessalonicenses,
capítulo 2, versículo 1. Paulo falou para os Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2:1. Eu rogo, irmãos, pela vinda de Jesus e pela reunião com Ele, glória a Deus, 2 Tessalonicenses 2:2, que vocês não movem facilmente o vosso entendimento, que vocês não perturbem, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como o dia de Cristo já estivesse perto. Mas espera aí, tem uma coisa, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, ninguém de maneira vos engane, não será assim antes que venha o quê? Apostasia, e manifeste o filho do pecado e perdição. Espera aí, quer dizer que Jesus está voltando, porque a apostasia está aí. 2 Tessalonicenses 2:3, ninguém de maneira vos engane, não será assim antes que venha a apostasia. Espera aí, vivemos tempos da apostasia. A palavra apostasia, irmãos, abandono da verdade, abandono da fé, abandono do amor, é os dias de hoje. E a palavra de Deus fala em 1 Timóteo 4, versículo 1 fala, o Espírito expressamente diz, nos últimos dias apostarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganador e a doutrina do demônio. Então 1 Timóteo 4:1, nos últimos dias apostarão alguns da fé. Quantos estão apostando da fé? Apostando a verdade, abandonando a verdade, abandonando o amor, abandonando a fé. Ouvinte, abandonando a doutrina de Deus. Apostasia, abandono da doutrina também. Então quer dizer que nós estamos vivendo nos últimos dias na terra. Porque 2 Tessalonicenses 2:3, ninguém de maneira vos engane, não será assim antes que venha a apostasia e manifeste o filho do pecado. Então para Jesus voltar, ouvinte, só falta manifestar o filho do pecado. O filho do pecado, que é o anticristo, vai manifestar. Nós vamos só ver o manifestar dele, vamos ser arrebatados. E Jesus virá, ouvintes. Quando Jesus virá, quando nós virmos todas essas coisas acontecer, 24 de Mateus, versículo 33, igualmente quando virem todas essas coisas acontecer, saber que Ele está próximo às portas. Estão vendo acontecer a apostasia. 24 de Mateus, versículo 12, por se multiplicar o pecado, que a iniquidade do amor não esfriaria. Estão vendo o amor esfriar. Nós estamos vendo a decadência do Evangelho, o povo não aceitando mais a verdade. A palavra de Deus chama atenção em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Haverá um tempo que não sofrerão mais ação doutrina, tendo comichões de ouvir coceira, amontoarão doutores segundo a sua consciência. Então 2 Timóteo 4:3 fala, e nós estamos vendo sobre a terra o que, ouvinte? Nós estamos vendo o comichão de ouvido, o povo não sofrendo mais essa doutrina, o povo não aceitando mais a doutrina. Mas quem não tem a doutrina não tem a Deus. Entenda, ouvintes, volte ao primeiro amor, volte a guardar as primeiras práticas. Ouvintes, nós aprendemos, foi costume, é do missionário isso, não é do missionário não. Bons costumes a palavra tem, a doutrina é do Espírito Santo, ouvinte. Chorabacalabaclama, suribiclama. A palavra de Deus chama atenção. A Bíblia Sagrada tem bom costume. 1 Coríntios 15, versículo 33 fala, não te enganei com as conversações, corrompe bons costumes. 1 Coríntios 15, 34, vigiai para não pecar, porque muitos não têm conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Ouvintes, muitos não têm conhecimento de Deus. A Bíblia tem bom costume. A doutrina foi trazida ao missionário Davi Miranda. A doutrina foi fundada, a obra, em 1962. Essa igreja cresceu em 1962 tremendamente. Em 1962 começou a obra. Mas espera aí, a obra em 1962 começou. E começou 6 anos de batalha. A obra não crescia no comecinho. Recapitulando aqui, ouvinte, aquilo que Deus está me corrigindo. A obra não crescia no começo. Em 1968, o missionário ora constantemente, pedindo a Deus porque a obra não cresce. Em 1968, Deus falou para o missionário da Miranda. O Espírito Santo revelou para ele: tira a bateria da igreja, tira a televisão. Que os crentes não vêm assistir televisão. Porque os membros daquela época assistiam televisão. Os membros não assistem mais. A bateria tinha televisão. Em 1968 foi trazido, tira a televisão e bateria. E o Espírito Santo de Deus revelou para o missionário para tirar a televisão e a bateria. Tirou. E o dia de hoje, a bateria toda na igreja. Só Deus tem misericórdia. Só Deus tem misericórdia, ouvintes. Ouvintes, tem que abandonar, não tem jeito. A palavra de Deus chama atenção, ouvintes,
para conosco. Segunda Epístola de João. Ouvintes. Segunda Epístola de João. Segunda Epístola de João, capítulo 1. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 9 fala: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, glória a Deus, Ana do Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo tem esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Ouvinte, diz a palavra de Deus. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 9: todo aquele que está prevaricando e não está perseverando na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto ao Pai como ao Filho. Ouvinte, nós temos que perseverar a doutrina. Nós entendemos que Cristo está voltando para buscar a igreja. A palavra de Deus chama a atenção que Jesus virá, ouvintes, virá no céu nas nuvens. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 fala que o mesmo Senhor Jesus vai descer no céu com alarido, com voz de arcanjo. Os que morrerem em Cristo primeiro serão ressuscitados, e nós que foram vivos seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares e nas nuvens. Assim estaremos sempre com o Senhor. Consolar uns aos outros com esta palavra. Então Jesus virá na nuvem para o arrebatamento da igreja. Só será arrebatado aquele irmão que está se preparando, aquela irmã que a qual está com as lamparinas acesas. Lucas capítulo 12, versículo 35. Lucas 12, 35 diz: estejam cingindo vossos lombos e acesa as vossas candeias. Só vai ter arrebatamento aquele que tiver aceso com a candeia. Só vai receber o arrebatamento aquele que tem o Espírito Santo de Deus cultivado em sua vida. Em Efésios 4, versículo 30 fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais está selado para o dia da salvação. Então o Espírito Santo tem que estar selado. Uma carta, quando você compra, para chegar na sua casa, ela tem que ter o selo. Assim nós temos que ter o selo do Espírito Santo. Nós temos que ter o Espírito Santo em nossas vidas. É Ele que vai levar nós para o arrebatamento da igreja. Chorabacama, labacanta. E a igreja vai subir para o arrebatamento da igreja. O arrebatamento vai acontecer, ouvintes. E vemos tempos de arrebatamentos. A igreja está para subir em qualquer momento. Quando a igreja subir para o arrebatamento, nós entendemos que cumprirá a tribulação. Porque Jesus veio livrar nós da ira. A ira de Deus é a tribulação, ouvintes. A Bíblia diz, João capítulo 3, versículo 36 fala: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não terá vida. A ira de Deus sobre ele permanece. Está vendo? João 3,36 fala. João 3,36. Quem está crendo no Filho, está buscando a Ele, vai ter vida eterna. Mas quem não crê não verá a vida, não. A ira de Deus sobre ele permanece. O que é a ira de Deus? Tribulação. A Bíblia Sagrada diz, irmão, em Apocalipse capítulo 6, e no versículo, aleluia, 15, que os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, os servos, os livres, os condenam nas cavernas e nas montanhas, quer dizer, em lugares altos. Eles vão esconder em lugares altos. Apocalipse 6,16 fala: e vão dizer aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6,17 fala: porque é vindo o grande dia da sua ira, quem puder assistir. Ira de Deus, ouvinte, é a tribulação que vai vir sobre a terra. E a palavra de Deus fala, ouvinte, bem claramente para conosco, em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 10 fala: esperar do céu a Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Jesus vai livrar a igreja da ira futura. Futuro é o que vai acontecer. Ira é o que Deus tem irado com a humanidade. Porque Deus é amor. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas Deus também, irmão ouvinte, Ele é misericordioso. Em Lamentação capítulo 3, versículo 22 fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não ser consumido. Que nós somos cada manhã grande a tua fidelidade. Mas Deus também ira, diz a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 18 fala que no céu manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade
em injustiça os homens, que estão detendo a verdade e justiça. Então Romanos 1:18 fala que Deus ira. Deus tem irado com a humanidade, irado principalmente com os crentes, que estão sendo a vergonha de hoje. Pior geração de crente é os crentes de hoje. Crentes que a qual rebeldes são, crentes que não aceitam mais a palavra. E vemos a pior geração, a geração da apostasia, a geração do amor esfriando, a geração dos comichões ouvidos, que não suportarão essa doutrina. Ouvintes, só Deus tem misericórdia. E nós entendemos, ouvintes, quando a igreja for arrebatada, glória a Jesus, vai abrir o selo. Glória a Jesus. A Bíblia Sagrada diz, ouvintes, bem claramente, Apocalipse capítulo 1, Apocalipse 5, e versículo 1 fala que João viu, Apocalipse 5, versículo 1, João viu na destra de Deus, está sentado sobre o trono, um livro, que estava escrito por dentro e por fora, com selos, com 7 selos. E Apocalipse capítulo 5, e versículo 2 fala, e João viu também um anjo forte, que bradava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar o seu selo? Em Apocalipse capítulo 5, e versículo 3 fala, Apocalipse 5, versículo 3 fala: ninguém nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o seu livro e olhar para ele. Em Apocalipse capítulo 5, e versículo 4 fala que João começou a chorar muito, que ninguém podia abrir o livro, nem ler nele, nem olhar para ele. Em Apocalipse capítulo 5, e versículo 5 fala, 5 de Apocalipse. Disse um dos anciões: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir os seus livros e desatar o seu selo. Então Apocalipse capítulo 5, versículo 6 fala que João olhou, que estava sentado sobre o trono, e viu dos 4 animais e dos 24 anciões, ele viu, aleluia, havia sido um cordeiro, ele viu um cordeiro que havia sido morto, aleluia, mas reviveu, que tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 7, João viu que aquele cordeiro tomou o livro do que está sentado sobre o trono do cordeiro. Em Apocalipse capítulo 5 ao 20, versículo 6, que cordeiro que é esse que era digno de abrir o livro? O cordeiro é Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz, João capítulo 1, João 1, versículo 29 diz, que no dia seguinte que Jesus veio até João diz, João 1, 29, João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é Jesus Cristo, ouvinte. Só o Cordeiro que é digno de abrir o livro. Diz a palavra, Apocalipse 5, versículo 7, ele tomou um livro, Jesus tomou um livro, que é o Cordeiro é Jesus Cristo, tomou o livro, está sentado sobre a destra, para abrir os livros. E a Bíblia Sagrada diz, ouvintes, que foi aberto o livro, então, vai ser aberto depois, no começo da tribulação, quando a igreja subir para o arrebatamento. Em Apocalipse capítulo 6, em versículo 1, havendo o cordeiro aberto, um dos selos, João viu, olhou, e viu um dos 4 animais que dizia, com voz de trovão, vem ver. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, eu leio eles que viu um cavalo branco sentado sobre ele, e foi-lhe dado uma coroa vitorioso. Glória a Deus. Quem que é esse, ouvinte? O cavalo, ouvinte, é um símbolo de metáfora, é um símbolo de comparações. Não é cavalo de verdade que vai sair. Isso é o juízo de Deus sobre a terra dado. Então Apocalipse 6, versículo 2, o primeiro cavalo, que é o branco, é o anticristo que vai sair vitorioso. O anticristo que vai dar falsa paz sobre a terra. Porque a palavra de Deus chama atenção, ouvintes. E glória a Deus, Daniel capítulo 9, e versículo 27 fala, Daniel 9, versículo 27 diz, que o assolador, que é o anticristo, vai fazer um acordo de paz com muitos da terra por uma semana. Na metade da semana vai fazer cessar o sacrifício de oferta. Quer dizer, Daniel 9, 27 diz que o assolador, que é o anticristo, vai fazer um acordo de paz com a terra por uma semana. Primeiro, uma semana tem quantos dias? 7 dias. Mas essa semana vai ser de ano. Levítico, a palavra de Deus chama atenção, Levítico 25, e versículo 8 fala que existem semanas de anos. Vai ser semanas de ano. Então Levítico 25, repetindo, Levítico 25, versículo 8 fala que existem semanas de ano. E essa semana vai ser de ano. Então repetindo, Daniel 9, versículo 25 fala,
assolador que é o anticristo, fazer um acordo de paz com muitos por uma semana, e na metade da semana vai fazer cessar o sacrifício de oferta. Então, 7 anos, o anticristo vai fazer um acordo de paz com a terra 7 anos, e na metade da semana, quer dizer, metade da semana vai fazer cessar de oferta. Quer dizer, 3 anos e meio, a terra vai viver tempos bons, a terra vai viver proeza sobre a terra, momentos bons demais, a terra nunca houve, a terra vai viver tempos de proeza, 3 anos e meio, casas para todo mundo. O anticristo vai oferecer acordo de paz com todos, muitas coisas boas o anticristo vai oferecer sobre a terra, e a terra vai pensar, por causa do povo de Deus que atrapalhava ter proeza, a terra vai pensar tanta coisa, mas vai ser engano, diz a palavra de Deus. Porque 3 anos e meio vão passar rápido, diz a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, repetindo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 3 fala: quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentinas destruição, como a do pardo, de modo nenhum escaparão. Então 5 e 3 de 1 Tessalonicenses fala: quando o anticristo disser a paz e segurança, vai sobreviver repentina destruição como a dor de pardo, de modo nenhum escaparão. 3 anos e meio vai passar rápido. Apocalipse capítulo 6, glória a Deus. E nesse período de Apocalipse 6, 2 fala que o anticristo vai sentar no trono, ouvinte. Ele vai sentar, como diz 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 4 fala, diz a palavra de Deus que ele vai sentar no trono, querendo parecer Deus, querendo ser Deus, que é o que adore. Que trono que é esse? Onde vai ser esse trono? Esse trono vai ser lá em Jerusalém, ouvinte, porque o segundo templo já está começando a construir o segundo templo. Veremos que Jesus está voltando, ouvinte, porque o terceiro templo já está sendo construído lá em Jerusalém. O anticristo vai enganar até o povo de Deus, o anticristo vai enganar até o povo, a nação de Israel, a nação escolhida vai ser enganada até para o anticristo, ouvinte. Diz a palavra de Deus, ouvinte, livro de João capítulo 1 e versículo, aleluia, 11 fala: Jesus veio para os seus e os seus o receberam. Jesus veio no povo de Israel. A nação de Israel é uma nação escolhida, mas uma nação que desprezou a Cristo. Para eles não veem Messias ainda, eles não creem. Então eles vão ser enganados pelo anticristo. O anticristo vai sentar lá para reinar. 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 4 e versículo 5 fala que o anticristo vai sentar sobre o trono. Mas a palavra de Deus fala que os 3 anos e meio vão passar rápido. Apocalipse capítulo 6 e versículo, aleluia, 3 fala, 6 e 3 de Apocalipse: e havendo aberto o segundo selo, ouvi, o segundo animal dizia: vem ver. Apocalipse 6, 4 diz que saiu outro cavalo vermelho, a qual está sentado sobre ele. Foi dado que tirasse a paz da terra e matasse uns aos outros. Foi-lhe dada uma grande espada. Ouvinte, Apocalipse capítulo 6, versículo 3, quando for aberto o segundo selo, que é o cavalo vermelho, vai ter matança na terra, a paz da terra vai ser tirada. Vai ser matança terrível sobre a terra. Se nos dias atuais, nos dias de hoje, no século 21, nós vejamos tantas coisas acontecendo, nós vejamos tanta coisa acontecer. 24 de Mateus, versículo 10 fala, 24 e 10 de Mateus: trair-se uns aos outros se aborrecerão. Aleluia. Lucas 12, Lucas capítulo 12, versículo 52 fala: estará dividindo a sua casa 5 contra 5, 3 contra 2, 2 contra 3. Lucas capítulo 12 e versículo 53 fala: o pai divide com seu filho, o filho contra o pai, mãe contra a filha, filho contra a mãe, só contra a nora, nora contra a sogra. Se nós vejamos isso, a terrível matança, pai matando o filho, filho matando o pai, e nós vejamos tantas coisas acontecer, imagina a tribulação, que a palavra vai ser tirada da terra, a palavra vai ser tirada da terra. O povo vai querer buscar a palavra, porque a palavra consola, e vai cumprir a profecia de Amós. Livro de Amós, capítulo 8, versículo 11 fala: diz o Senhor Jeová: enviarei fome sobre a terra, não é fome de pão, nem sede de água, é de ouvir a palavra de Deus. Amós capítulo 8, versículo 12 fala que vai correr vagabundo de mar até o mar, buscando a palavra de Deus, não vai achar mais.
Ouvinte, a profecia de Amós vai cumprir nesse tempo, nesse período, que até haver fome, alabaclama, fome de ouvir a palavra de Deus. O povo vão querer buscar ser consolado e não vai achar mais, porque a palavra de Deus consola, diz a palavra. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz que antes foi escrita a palavra para o nosso ensino, paciência, consolação, para que tenhamos esperança. Então Romanos 15, 4 diz que a palavra ensina, dá paciência, consola e dá esperança. O povo vão querer buscar ser ensinado, vão querer buscar um consolo, vão querer buscar uma paz, vão querer buscar uma esperança, não vai achar mais. E vão correr do mar até outro mar, vão correr do Brasil até a África, o Oceano Pacífico, Oceano Índico, Oceano Atlântico, vão querer buscar, não vai achar mais. A matança terrível, cavalo vermelho, vai matar um ao outro. Terrível, ouvintes, que vai acontecer. Mas a Bíblia Sagrada diz que isso é o começo só da tribulação. Porque Apocalipse capítulo 6, e no versículo 5, Apocalipse 6, versículo 5 fala: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem ver. Eis um cavalo preto, e sobre ele tinha assentado uma balança na mão. Apocalipse 6, versículo 6, dizia a voz dos 4 animais: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevado por um dinheiro, não lhe fica azeite nem um vinho. Tá vendo, ouvinte? Quando for aberto o terceiro selo, até ver fome, o cavalo preto, fome sobre a terra. Terrível vai ser a fome. Aquele dia muitos pensam que é a fome agora. Muitos estão pensando que os cavalos estão soltos agora. Não é não, é tribulação. Ouvintes, a tribulação, a fome vai ser tão grande. Se você olhar, abrir a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 24, isso mesmo. Se você abrir aí agora, Mateus 24, e no versículo 15, o título chama atenção. O título fala: a grande tribulação. Não tem como, ouvinte. A Bíblia Sagrada diz em Mateus 24 e no versículo 15, o título chama atenção, 24 e 15 de Mateus, a grande tribulação, tá vendo? E a Bíblia Sagrada diz que a fome vai ser tão grande sobre a terra, que Mateus 24 e no versículo 19 fala, 24 e 19 de Mateus: ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Ouvinte, tá vendo? 24 de Mateus, versículo 19. Ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Vai acontecer como aconteceu no tempo de Jeremias. A mãe vai cozinhar os seus filhos na panela. A tribulação vai ser assim, ouvinte. As crianças de agora, que estão no ventre das mães, as mães rebeldes, vai ficar. As crianças no ventre, vai ser tirado do ventre dela, vai subir para o arrebatamento. As crianças agora obedientes, vai subir. Os pais rebeldes, vai ficar. Ouvintes, aí daquele que ficar, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus chama atenção, 24 de Mateus, versículo 19. Ai das grávidas que amamentarem aquele dia. Isso aconteceu no tempo de Jeremias. Aconteceu. Lamentação capítulo 4. Se você abrir a Bíblia, você vai ver aí. Lamentação capítulo 4. E no versículo 9 fala que Deus cessou os orvalhos da terra, cessou os frutos de dar. E Lamentação capítulo 4. E no versículo 10 fala que a mãe cozinha seus filhos na panela. Lamentação 4, versículo 10 diz que a mãe pegava os filhos e cozinhava na panela para matar a fome. Aconteceu isso lá um tempo atrás de Jeremias. Vai acontecer na tribulação também. Ai das grávidas. Ai das grávidas, porque o povo vai começar a perseguir as mulheres grávidas. Vai começar a seguir, vai pegar os filhos para matar. Vai ser canibalismo. Vai ser terrível, irmãos. Por isso que o Senhor está dizendo. Até vem um tempo inteiro de fome, porque quem dá alimento para nós no dia de hoje é o Espírito Santo. O Espírito Santo que dá alimento hoje. E o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Abre a Bíblia para você ver isso, não é o Espírito Santo de Deus que dá o alimento na terra. Salmo 104 fala sobre isso. A Bíblia diz para nós, em Salmo 104, isso mesmo, ouvinte. Salmo 104, versículo 14 fala que o Espírito Santo de Deus ele dá erva para os animais, verdura para que o homem retire o seu alimento. Salmo 104, versículo 30 fala: envias o teu Espírito e são criados e são renovados toda a face da terra. Salmo 104, versículo 14 diz que o Espírito de Deus dá erva para os animais e verdura para que o homem retire o seu alimento. Salmo 104, versículo 30 fala: envias o teu Espírito e são criados e renovados toda a face da terra.
Tá vendo? O Espírito Santo de Deus que dá o alimento. Ele que dá o orvalho, Ele que dá a chuva. Porque não é todo dia que chove. Tem vezes que você acorda, ouvinte, você quer ver aquele orvalho no carro, aquele orvalho no chão, aqueles orvalhos nas plantas. É o orvalho caindo, é o sereno. Ouvinte, queridos, é o Espírito Santo que faz isso. Oh, glória a Deus, mas ele vai ser tirado da terra. Até ver tempo vir de fome terrivelmente. E a palavra de Deus chama atenção ainda, ouvinte. Em Apocalipse capítulo 6, glória a Jesus. Apocalipse capítulo 6, diz a palavra de Deus, ouvinte. Glória a Jesus. E no versículo 6, eu vi a voz do quarto animal dizia: glória a Deus, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de trigo por um cevado. Tá vendo? Vai ter balanço. Por que balanço? Porque vai ter pouco alimento na terra. Até ver tempo difícil, irmãos, ouvintes. E a terra nesse período, glória a Deus, glória a Jesus, até ver o período de fome terrivelmente. Só Deus tem misericórdia. Por isso, ouvinte, que o Senhor quer que você aceite Ele quanto é tempo. O Senhor quer livrar você da grande tribulação, filho. Dê atenção, dê crédito na palavra de Deus. O Senhor quer livrar você disso. Ouvintes querido, porque a terra é um período difícil demais nesse dia. E o Senhor quer livrar a terra. Mas o Senhor diz que Apocalipse capítulo 6, quando for aberto o quinto selo, vamos lá, glória a Deus, para o quarto selo, Apocalipse 6, e versículo 7. Havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz do quarto animal que dizia: vem ver. E eis o cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha nome morte. O inferno seguia, foi-lhe dado para matar a quarta parte da terra, com espada, fome, peste e febre da terra. Tá vendo? Quando for aberto o quarto selo, ouvinte, em Apocalipse capítulo 6, e no versículo, aleluia, glória a Deus, 8, quando for aberto o quarto selo, vai ser o cavalo amarelo que vai sair, e a morte vai seguir o cavalo amarelo, e vai ser morta a quarta parte da terra. A quarta parte da terra vai ser morta. Vai ser morta com espada, vai ser morta com fome, vai ser morta labaclama, com peste, vai ser morta com feras da terra. Ouvintes, tá vendo, ouvintes, queridos? É dessa forma. Mas eu quero trazer algo tão importante também aqui, ouvintes, que muitos pensam que a tribulação não vai ter salvação. A tribulação vai ter salvação, ouvinte, vai ser muito difícil. Vai ser tortura, ser mortos, tortura a mente, mas vai ser salvo. Vai ser muito difícil, ouvinte. Por isso que é bom ser salvo agora, ser arrebatado agora. Ai, tem que ficar, ouvinte. Passar esse período todo difícil aí, para ser salvo, Deus o livre. Em Apocalipse capítulo 6, e no versículo 9 fala: e haver aberto o quinto selo, viu debaixo do altar almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Em Apocalipse capítulo 6, e no versículo 10 fala: e clamava com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgue e vingue o nosso sangue, os que habitam sobre a terra? Apocalipse 6, versículo 11 fala: e foram dados a cada um cumpridas as vestes brancas, foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também completasse o número dos servos, dos irmãos que havia de ser mortos como ele for. Tá vendo? Apocalipse 6, versículo 11 fala. Deus falou em Apocalipse 6, 11, na parte C, que é para esperar um pouco de tempo, até que completasse o número dos conservos, dos irmãos, que havia de ser morto ainda, como eles foram. Tá vendo? Apocalipse 6, 11 fala na parte C, que vai ter salvação na tribulação, mas ele vai ser morto como os foram antigamente. A Inquisição da Igreja Católica, ouvinte, foi terrível lá em Roma. Você vê como os crentes eram mortos, morto a fogo, morto a espada, morto até tipo, morto na arena de leão, morto arrastado com cavalos. Que tortura terrível, arrancava a unha, torturava. A tribulação vai ser a mesma coisa, ouvinte. O povo que vai querer ser salvo, vai sofrer terrivelmente. Vai sofrer terrivelmente. Então muitos falam que a tribulação de ser salvação vai ter, ouvinte. Não vai ser muito difícil. Vai ser tortura. Tá vendo? Apocalipse 6:11 fala, na parte C, que Deus falou para esperar um pouco de tempo, até que completasse o número do conservo, né, que ainda ser morto, como eles foram. Tá vendo, ouvintes? Então, ouvintes queridos, tá aí, ouvintes. Alabaclama, sorebeclá, suribiclama, alabai. Só o quinto selo. Hoje eu preguei sobre o quinto selo, ouvintes. Só que é o quinto selo, pra vocês entenderem o que vai acontecer. A próxima, ouvintes, eu quero pregar mais em nome de Cristo. Vou trazer para os ouvintes mais e mais pregação em nome de Cristo sobre Apocalipse, ouvintes. A próxima vamos trazer mais em nome de Cristo sobre o restante do selo e sobre
As trombetas de Deus que ser tocada aí, ouvintes, tá? Em nome de que Deus abençoe a todos. Está ouvindo aí em nome de Cristo. Ouve até o final em nome de Cristo. Que Deus abençoe. Ouvintes queridos, está aí em nome de Cristo. Eu quero orar com todos agora. Vamos aceitar Cristo enquanto é tempo. Para ser livre da tribulação. Ai daquele que ficar. Ai daquela que ficar. Vamos, santo ouvinte, vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. E nesta hora de oração, Espírito Santo, obrigado pelos capítulos e versículos, pela sabedoria da palavra. Ó Espírito Santo de Deus, desperta os ouvintes, desperta as crianças, desperta todos para se preparar a ser livre da tribulação, Pai. Ai daquele que ficar na tribulação, desperta eu, Senhor, para se preparar. Orabaclama, suribiclama, labacanta, labassuribiclama, labai. Vai preparando o Senhor, a tua igreja, Senhor. Ó Maranata, Senhor, o Senhor está perto, Pai, para buscar a sua igreja. O Senhor está dando tempo para o povo se arrepender da prostituição. Alabaclama, suribiclama, alabacanta, labai. Ó Senhor, é para o teu povo, para esse grande dia, arrebatamento da igreja. Surabacalaba, suribiclama, alabacanta, labai. Ó glória a Deus. Que maravilha, Senhor, que maravilha está aqui orando, que maravilha, Santo de Israel. Oh, grande é o nosso Senhor. Senhor, meu Pai, fortalece o ouvinte, fortalece eu. Espírito Santo, fica comigo, fica conosco, Espírito Santo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Ouvintes, ore em favor do Simão Carlos, em nome de Cristo Jesus. Abre essa porta, não está pregando para os irmãos, aqui no canal do nosso irmão Valdinei. Ore para o nosso irmão Valdinei, para sua esposa lá no norte de Minas. Ore para ela, ore para sua sogra Margarida. Ore para eles em nome de Cristo. Ore para os irmãos do norte de Minas. Ore para todos da terra, enfim. Ore para o irmão Carla, para sua esposa Vitória, meu filho Estevão, a minha filha Esther, em nome de Cristo. Estamos em missão na terra, como instrumento, ouvinte. Não somos melhor que ninguém. O Senhor tem derramado graça, virtude, em nome de Cristo. Estamos sempre orando por todos aí. Que Deus guarde, Deus abençoe você que ouviu o programa aí, está ouvindo o canal Nosso Irmão Valdinei. Que Deus abençoe em nome de Cristo, a paz seja com todos. Em 2 Coríntios, capítulo 13, e versículo 13 fala: a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês todos, em nome de Cristo. Que Deus abençoe grandemente, que a paz seja convosco. Pai, Senhor, fique com Deus, em nome de Cristo.